Graça e paz para você. Estamos iniciando o programa Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, que tem como proposta ajudar-nos a criar uma espiritualidade bíblica à luz da Palavra de Deus. Eu sou a irmã Romi, das Irmãs Paulinas. Fico muito feliz de contar com sua presença por meio da TV Horizonte, da Rádio América e demais meios, nesta leitura orante. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, e tem sempre como tema o Evangelho do Domingo. E nesta semana é do terceiro domingo da Quaresma. E o texto é do Evangelho segundo a comunidade de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Rezam conosco Marisa Magalhães Pinto e Maria José Cieiro, que se colocam a serviço da Palavra de Deus sempre que solicitadas. E é com alegria que eu convido hoje a Marisa para conduzir esta nossa oração. Estamos aqui com muita alegria, com muita fé, propondo a você mais um encontro orante com a Bíblia, a nossa oração com a Bíblia. Iniciemos esse encontro com o sinal da cruz e uma oração ao Divino Espírito Santo para que ele nos ajude a rezar bem, a nos iluminar a nossa vida com sua palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Divino Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lucas, cujo nome significa portador de luz, foi um dos maiores defensores da fé cristã. Discípulo de Paulo, o acompanhou em sua missão. Nasceu na Antioquia, da Síria, situada na costa do Mediterrâneo. Era de mãe judia e seguia a tradição religiosa judaica. Ele é o autor do terceiro evangelho e fez uma investigação acurada sobre tudo o que Jesus ensinou e fez, e o relatou no seu evangelho. Na liturgia desse terceiro domingo da Quaresma, Lucas, nesse capítulo 3, versículo de 1 a 9, no capítulo 13, versículos de 1 a 9, esse que nós estamos rezando e fazendo a leitura orante de hoje, fala de dois fatos. Dos galileus, cujo sangue foi misturado por Pilatos com o sangue do sacrifício de animais. E o segundo são os que morreram em consequência da queda da Torre de Siloé. E acrescenta a esses dois fatos a parábola da figueira estéril. Tome agora sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura desses fatos e da parábola em Lucas 13, 1, 9. Ouça o que Deus tem a nos dizer por meio dessas narrativas.
Leitura. O que o texto diz? Acompanhe com atenção a leitura do texto, lendo devagar. Observe o que ele diz. Os lugares onde passam as narrativas. Isso é muito importante, a gente prestar atenção. Nos verbos, né? Os personagens que aparecem, quem fala, para quem fala, o que acontece na descrição do texto. Vamos à leitura? Proclamação do Evangelho segundo a comunidade de Lucas. Capítulo 13, versículo de 1 a 9. Capítulo 13, versículo de 1 a 9. Nesse momento, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado ao dos sacrifícios que eles ofereciam. Jesus respondeu: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Se não vos arrependerdes, porém, perecereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Se não vos arrependerdes, porém, perecerei todos do mesmo modo. E Jesus contou-lhes essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar figos, mas não encontrou. Então disse ao agricultor: já faz 3 anos que venho buscando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, para que ela ocupa inutilmente o terreno. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai ainda neste ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha dar frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Palavra da salvação. Agora, podem ler até de novo o texto, se quiserem. Observe-o bem. Tente fazer uma síntese. É como se fosse assim, contar para uma pessoa o que você leu. Contar a alguém, né, o que foi lido. E Marromi, a senhora faria para nós essa síntese? O texto que nós acabamos de ler fala sobre 2 acontecimentos e uma parábola. O primeiro acontecimento é a morte de galileus que foram sacrificados por Pilatos e cujo sangue foi misturado com o dos sacrifícios de animais. O segundo fato é a queda da torre de Siloé, que matou 18 pessoas desta cidade. E Jesus pergunta: eles foram mais pecadores do que vocês? Não. Se vocês não se converterem e não se arrependerem, perecereis do mesmo modo. E contou-lhes a parábola da figueira estéril, que um homem foi pensando em encontrar nela frutos, e fazia 3 anos que ela não produzia frutos. E aí esse senhor pediu para cortá-la. E o vinhateiro disse: não, vamos dar uma chance de 1 ano. Eu vou cavar ao redor, vou cuidá-la, dar-lhe água e ela produzirá para o próximo ano. Se assim não acontecer, vamos cortá-la. E assim foi. Meditação. O que o texto diz para mim? A meditação é o momento de refletir sobre o que o texto diz.
que o texto diz para você, a partir dos dois acontecimentos e da parábola da figueira. Vamos aprofundar o texto por meio de algumas perguntas. Que é bom a gente fazer essas perguntas, porque a gente facilita essa meditação. Como você analisa os dois acontecimentos dos galileus que foram mortos por Pilatos e dos homens que morreram em consequência da torre de Siloé que caiu? Você se julga melhor do que as pessoas que morreram nesses acontecimentos? Pilatos agiu certo, matando alguns galileus? E hoje? É certo tirar a vida de alguém? Porque se alguém ou é pobre, ou é morador de rua, ou é da raça negra, ou tem outra opção de vida, ou tem outra opção de pensamento, né, diferente de você, de outro credo, seria justo isso? Quem tem poder sobre a vida humana? Será que nós temos poder sobre a vida humana? São as perguntas que surgem para ajudar a gente a meditar. O tempo da Quaresma é um tempo propício para refletir sobre essas questões. É dar-se conta como anda a nossa vida pessoal, à luz da palavra de Deus. A palavra de Jesus. Porque a Quaresma aproxima muita gente de Jesus, não é mesmo? É o Filho da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho. Aí, palavra de Jesus. Mas se não vos arrependerdes, perecerei todos do mesmo modo. Dar-se conta do que acontece em seu redor. É esse tempo. Quem plantaria uma vinha para cortá-la, caso não desse fruto? Quem é o viticultor da minha vida, da sua vida? Quem pode ser o viticultor da vinha do seu próximo? Então, Maria José e Marrumi, o que o texto diz para vocês? Tocou-me profundamente a advertência de Jesus a respeito da interpretação de seus ouvintes sobre as vítimas de Pilatos e da torre de Siloé, por serem considerados que esses fatos eram um castigo de Deus pelos seus pecados. Jesus mostra a necessidade de uma transformação interior dos seus ouvintes, fazendo-lhes o apelo para não se sentirem justos diante de Deus, nem considerarem as vítimas de desastre como pecadores e castigos. E aí eu me pergunto, quantas vezes nós olhamos para as pessoas passando alguma dificuldade ou alguma tragédia e pensamos que elas são culpadas? Antigamente o pessoal virado falava assim, está recebendo o que plantou. Será que nós fazemos isso algumas vezes? Jesus refere-se a esses dois episódios como sinais dos tempos que dizem que a morte pode vir de improviso. Os sinais, segundo Jesus, são um convite à conversão, pois o juízo de Deus pode chegar quando menos esperamos. Ele procura alertar para o apelo à conversão e mudança quando diz aos discípulos, mas se vós não vos converterdes, perecerei todos do mesmo modo. Por isso, precisamos e devemos arrepender-nos todos os dias dos nossos pecados e nos convertermos. Para mim,
nesse evangelho, ajuda muitas pessoas a ler os fatos com outros olhos, a tirar uma conclusão para a sua vida. Ensina a descobrir os apelos dos acontecimentos da vida do dia a dia. Apelo à conversão, à mudança. Jesus nos convida à conversão, antes que seja tarde demais. Refletindo sobre o nosso tempo, acidentes fazem parte desse nosso mundo natural e humano. Jesus só nos adverte de não morrermos sem antes experimentarmos a conversão, isto é, deixar de fazer o mal e praticar o bem. E, principalmente, confiar na misericórdia do Pai. Eu também fiquei tocada com esses dois acontecimentos que o evangelista Lucas narra, que é a morte dos galileus e daqueles que morrerem em consequência da torre. E a pergunta de Jesus faz pensar muito. Vocês pensam que são melhores do que eles? Não. Se vocês não se converterem e não mudarem sua prática, seu modo de pensar, de julgar, vocês vão perecer do mesmo modo. Então, eu sinto que é um apelo muito forte que Jesus faz de conversão para nós nesta quaresma. E da gente, um convite para a gente prestar muita atenção, porque a gente julga com facilidade e também condena com facilidade. E Jesus diz: se vocês julgarem, sereis julgados. Ou seja, ele nos faz uma grande alerta. Então, ele nos convida, na verdade, para acolher, ajudar as pessoas e a perdoar, agir segundo a reta consciência de como ele fez, como ele nos ensinou, e seguir o que é da vontade de Deus, fazendo o bem, produzir frutos bons, para que Jesus possa encontrá-los a qualquer momento em nossa vida. Adubar a nossa prática com o amor, a justiça, o perdão, a oração, a solidariedade com aquele que mais precisa. Isso nos traz alegria ao nosso coração e felicidade também para os outros. Esse trecho só encontramos no Evangelho de Lucas. Ele me fez lembrar de um conceito popular errôneo que por vezes escutamos em nosso cotidiano, que atribui a esses fatos, como nós vimos no Evangelho, o sofrimento como castigo divino pelos pecados cometidos. A resposta de Jesus corrige essa ideia de que a tragédia sobrevém àqueles que merecem, que o merecem. Jesus não aceita essa separação simplicista entre nós. Nós somos bons e eles são culpados. Ele separa as ideias de dor, sacrifício e morte, das condições de culpa e pecado. A própria vida de Jesus testemunha isso. Vítima de um grande sofrimento, dor, sem nenhuma culpa. Propôs-me, ao meditar esse texto, ter uma nova perspectiva da dor e do sofrimento. A oportunidade de conversão. É fácil? Não é não? Mas é possível. Exercitar a espera na esperança. Como o agricultor que pediu oportunidade para a figueira, que receba os devidos cuidados e se converta em uma árvore frutífera, tempo para acontecer a graça,
assim penso também que devemos agir conosco e o outro, com o outro, motivar o outro que estiver nessa situação de dor a essa mesma atitude, né? Aguardar com esperança e paciência o tempo e o modo de Deus e rezar sempre. A oração nos fortalece. Não podemos deixar de orar. Vamos agora dar um tempo para você também refletir e meditar sobre esse texto. Enquanto isso, fazemos uma brevíssima pausa. E estamos de volta com a nossa leitura orante. Já fizemos os 2 primeiros passos, a leitura e a meditação. Agora passamos para o terceiro passo, que é o da contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? A contemplação é o passo do silêncio da mente e do coração também. Deixando Jesus falar. É o momento de dar espaço para Deus. Perceba como o texto mostra para você a Deus e o Deus da vida, sobre a vida. Como ele ajuda você a decifrar o mundo, a perceber ele em sua vida, em tudo e em todos. Deus convida você a se comprometer com o processo de transformação. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Agora, você é convidado a falar com Deus, na forma de adoração, louvor, súplica, agradecimento ou pedido de perdão. Nesse início da quaresma, ou nesse tempo quaresmal, né? Peça a Deus por você, por aqueles que estão sofrendo à sua volta, muitas necessidades de todas as espécies. É um tempo de orar muito, é um tempo de pedir, de agradecer também. Sempre devemos agradecer. Mas, José, você, irmã Romi, o que o texto faz vocês dizerem a Deus? Senhor Jesus, eu vos agradeço pela palavra de hoje. Eu vos agradeço, Senhor, por me chamar a atenção, pelo puxão de orelha, para que eu preste mais atenção antes de julgar, calçar os sapatos do outro, ter misericórdia e olhar a situação que ele está vivendo. E ajudá-lo, Senhor, como aquele agricultor ou vinhadeiro, a colocar adubo na sua vida, o adubo da tua palavra, do teu amor, da tua presença. E assim, quem sabe, no próximo ano, ele dará frutos. Então eu te peço, Senhor, toque o meu coração. Toque o coração das pessoas que estão conosco agora. Que nós tenhamos um olhar misericordioso ao nosso próximo. E que nós sejamos agentes da tua vontade e da tua palavra. Amém. Senhor Jesus, pleno de misericórdia, a sua palavra iluminadora
me fez perceber o quanto necessito de paciência, de humildade e misericórdia comigo mesma, com as pessoas que convivem comigo, na vida e na missão. Concede-me, Senhor, um coração arrependido, capaz de ter paciência e usar de misericórdia com as pessoas, assim como você teve. Amém. Nesse tempo de deserto quaresmal, Senhor, venho pedir-te a paz, a sabedoria, o discernimento, para que ao trilhar meu caminho e encontrar espinhos, possa ter a paciência e a esperança de esperar as rosas que advirão em forma de bênçãos. Peço luz, Senhor, para iluminar as trevas de tempos nebulosos, de dor e de sofrimento ao meu redor. Abri meus ouvidos para que eu possa escutar-te, me converter e dar testemunho de ti, dando a ti frutos da fé, da minha fé, frutos de solidariedade com o meu próximo. Amém. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver. Após nosso caminho percorrido hoje, que ação o texto me sugere a realizar até a nossa próxima leitura orante? Retira do texto aquela mensagem que mais te incomodou, que mais te desinstalou, e a transforme em ação. Não importa seu tamanho, pode ser uma pequena mudança de comportamento, uma reflexão mais profunda, uma nova forma de conversar com Deus ou de agir. Assim, concluímos nossa leitura orante de hoje, rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você, Marisa, que coordenou essa oração. Agradeço a participação de cada um e de cada uma que esteve presente nessa leitura orante. Agradeço também a Arquidiocese, na pessoa de Dom Valmor, e toda a equipe de comunicação da Rede Catedral, de modo especial a TV Horizonte, a Rádio América e demais meios. Na próxima semana, na terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, marcaremos o nosso encontro sobre o Evangelho do domingo seguinte. E até lá, fique conosco e ouça a canção Misericórdia, Senhor, Misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia.